Boa noite, bom dia, boa tarde, família, para todos. Eu avisei a todos o que o Espírito Santo estava me dizendo em nosso tempo de oração sobre uma grande perseguição que viria sobre o povo e sobre a liberdade de expressão no Canadá, no Reino Unido e eventualmente na América, nos alertando sobre tentativas de silenciamento. Essa era a perseguição que estava vindo sobre a igreja. Sempre que eu lhes dizia, seria como um lagar de azeite e assim como as azeitonas são pressionadas no lagar, então um novo óleo surgiria. As próprias liberdades que muitos de nós tomamos como garantidas todos os dias seriam desafiadas. Nós veríamos essas liberdades sendo desafiadas. Liberdade de expressão, postar certas coisas nas redes sociais. Vamos assistir a este vídeo sobre alguém que fez um tweet, uma postagem no X no meio da noite, fez uma postagem no X na Inglaterra. Eu não sei o que essa pessoa disse, mas obviamente era contra os palestinos e tudo o que eu lhes disse está acontecendo. Pode colocar esse vídeo rapidinho e eu vou mostrar para vocês vários exemplos que estão acontecendo, exatamente como o Espírito Santo nos avisou que aconteceria. Então, se você tem coisas que gostaria de reunir, obviamente estou mais do que disposto a conversar sobre o que você pode levar. O quê? Você vai me levar embora agora? Sim, você está preso. Você vai para Harrogate. Você vai me levar para Harrogate no meio da noite por causa de um tweet? Eu sou, infelizmente sim. Foi isso que você inscreveu à polícia? O que a polícia fazer? Esse é meu papel. Estou tentando ser razoável com você aqui. Então, se você quiser reunir algo como medicamentos e tiver a quantidade necessária, mas... Você se juntar à polícia para prender pessoas à noite por causa de tweets online? Você precisa de algum medicamento? Não consigo imaginar que você vai ficar aqui por muito tempo, mas você precisa de algum medicamento para tomar à noite? Não. Não. Você precisa de mais alguma coisa? Carteira? Você quer trocar de calçado ou algo? Gostaria de calçar alguns sapatos, se você não se importar. Sim, claro que sim. Certo, indeed, yes. É por isso que eu disse que temos que ficar de pé e orar. Por causa disso, desse comportamento que ouço. Eu não sei o que esse homem postou no tweet dele, mas obviamente não foi algo que eles gostaram de ouvir. Então por isso ele foi preso naquele dia. Aqui está outro exemplo do que eu disse a vocês. Isto é Filadélfia. Isso aconteceu há apenas alguns dias. Isso é bem em frente às Trump Towers. Do que eu tentei avisar vocês sobre o que está por vir. E aqui temos uma reunião de oração pela fé muçulmana vindo e rezando do lado de fora da igreja muçulmana. Basicamente, eles não concordam com o que está acontecendo na América. Mas observe isto. Você pode ver as Trump Towers ao fundo no lado direito. Então você pode ver um aumento da lei Sharia. As coisas que estou lhe contando que estão chegando à América. Lembra que eu contei que todo mundo forma fila única nas sextas-feiras e adora o Mahdi? Isso aqui é na Filadélfia. Você sequer sabe dessas coisas? Eu sei sobre vocês, mas é sobre isso que tentei alertar vocês, que essas coisas iam começar a acontecer. E este é o começo. Estou dizendo para vocês, não estou tentando ser radical aqui. Estou tentando dizer que este é o começo do que eu avisei que estava por vir. Tentei dizer que precisamos orar. Você precisa defender aquilo em que acredita como cristão. Eles são ousados em relação à fé deles. Mas a maioria dos cristãos é meio assim, não queremos desequilibrar as coisas aqui. Queremos ser ousados sobre o que acreditamos, mas até que ponto diante da perseguição que eu disse que está chegando. Grande perseguição. E essas são grandes cidades dos Estados Unidos da América. E eu não sei se essa jovem está ouvindo nossos vídeos e sobre o que estamos orando sobre 10 grandes cidades e 100 homens por cidade. Isso é exatamente o que eu te disse. Então temos essa jovem, não sei quem ela é, mas acho interessante o que ela está dizendo sobre pessoas que vieram pela fronteira sul. E eu te avisei sobre essas pessoas vindo no meio da noite. E eu até te falei sobre 3 homens cruzando uma área do Arizona. E eu vi montanhas ao fundo e eles entraram em algo parecido com uma van preta. E eu te disse que eles são líderes da Al-Qaeda. Agora ouvimos essa jovem mulher. Quero que você ouça o que ela está dizendo. Mas ela está falando até mesmo sobre o que eu vi no espírito. Sobre 10 grandes cidades com 100 homens por cidade. E ela está falando sobre 1000. Ela está falando sobre isso. Ela está assistindo nossos vídeos?
Ela está ouvindo nossas orações? Isso é real? É isso. Eu disse para o Brandon, eu falei, isso é real? Por causa do que ela está alertando, e eu quero que vocês ouçam o que ela está dizendo para vocês. E como eu disse, não estou tentando causar alarde. Só estou tentando dizer que o que estamos orando está aparecendo nas notícias e no Twitter depois de apenas alguns meses. Tenho rezado sobre isso desde janeiro. Avisando vocês, orando por nossas cidades e nossas principais e até mesmo as 5 cidades principais. E ouça, ore por esses 5. Ore por eles. Isso é muito sério. E eu quero que você ouça o que essa jovem diz. Como isso não está sendo divulgado em todos os lugares entre os criadores e as notícias, mas todos precisam compartilhar isso. Abrir a fronteira sul e permitir que ela ficasse sem controle por anos, com milhões de pessoas entrando sem serem investigadas, teve que ser o maior ato de traição da história americana. E eu vou te contar o porquê. Porque a Al-Qaeda está neste país agora. O Centro Nacional de Contra-Terrorismo acabou de enviar um memorando sobre isso para todas as forças de segurança. Mais de 1.000 operativos altamente treinados da Al-Qaeda entraram neste país pela fronteira sul. Eles vieram de campos de treinamento em todo o Oriente Médio e está confirmado que estão planejando um ataque massivo em várias cidades. Eles também estão uniformizados para se disfarçarem como agentes da lei, socorristas e funcionários da área médica. Esses indivíduos querem obliterar a civilização ocidental, e eles podem fazer isso porque não conseguimos encontrá-los devido à nossa antiga fronteira aberta. Não fazemos ideia de quem eles são, mas está confirmado que eles estão aqui e planejando esses ataques. Portanto, se você mora em uma grande cidade ou trabalha em um grande centro, precisa evitar usar o celular em público, ser vigilante, especialmente perto de hospitais, viaturas policiais, etc. Você precisa estar atento ao seu entorno, garantir que as autoridades estejam atualizadas sobre essas informações e ficar atento a qualquer célula adormecida confirmada ou suspeita. Essa é uma ameaça muito real. Nada disso foi exagerado. Esteja ciente de que o objetivo desses ataques é causar o maior número possível de vítimas. Repito, não digo isso de forma leviana. Não faço ideia do porquê de isso não estar sendo noticiado na imprensa ou nas redes sociais. Simplesmente não está em lugar nenhum. Talvez seja porque não queiram assustar as pessoas, causar pânico e paralisar o país. Mas o público merece saber dessas informações. Mais uma vez, isso vem do nosso mais alto nível de inteligência. Foi confirmado. E não há muito que possamos fazer, considerando que não podemos rastrear essas pessoas. Terroristas, por favor, sejam cautelosos. Então temos pessoas falando assim na internet e eu não sei quem ela é, mas isso me chamou a atenção. É exatamente por isso que estamos orando desde janeiro, por volta de quando foi novembro. Nós temos orado sobre isso. Eu disse a vocês que vi essas pessoas e mesmo quando oro em espírito vejo rostos individuais. Eu digo a vocês e disse que é sobre isso que estamos orando. Nunca fomos chamados para temer, mas sim para orar. E é sobre isso que este canal se trata. Orar, desvendar e crer em Deus para que nosso Departamento de Segurança Interna, nosso FBI, nossa CIA, nosso pessoal que está trabalhando e nos protegendo, nosso Departamento de Serviços, nossa Polícia Local de Nova York, que eles ouçam e vejam essas coisas sendo reveladas. Então nós temos a principal coisa que foi revelada antes de toda a nossa ONU e todos os 100 mil chips SIM serem descobertos. Isso foi uma grande revelação. Vocês todos entenderam? Foi uma operação importante, algo enorme que apareceu um pouco na mídia e depois foi meio que varrido para debaixo do tapete. Prestidigitação. Olha aqui, olha ele aqui. Ah, não procure muito. E então desaparece. Então, no meio da noite, sempre que estávamos orando aqui, eu dizia, vamos orar pelos locais de transporte público. Isso é muito sério, senhoras e senhores. Eu contei a todos vocês. Precisamos orar pelo nosso transporte público. E no meio da noite, isso acontece na Grand Central Station. Isso é coincidência? Acho que não. Foi exatamente sobre isso que eu os alertei pelo Espírito de Deus no último vídeo. Orando no Espírito, dizendo a vocês que precisam orar por essas 5 grandes cidades. E então, isso acontece exatamente na noite em que estamos orando. E eu quero que vocês vejam isso. A Grand Central Station está completamente às escuras. Toda a energia acaba e eles não sabem o motivo. E fica sem energia por 45 minutos no meio da noite. Isso não é normal. Isso não acontece. Mas é no local do transporte público. Foi exatamente sobre isso que eu os alertei. Para orar, e então isso acontece na mesma noite em que estamos orando, isso não é coincidência. Deus nos chamou para um tempo como este para orar. Por que isso ficou no escuro? Isso é estranho. Demorou 45 minutos para ligarem os geradores. O que fizeram durante esse período em que toda a eletricidade estava fora? Eu não sei. Não estou tentando assustar ninguém. Só estou dizendo que vocês precisam levar nosso tempo de oração a sério. Para os zombadores e escarnecedores, eles dizem, ah, Brandon, você sabe, você viaja demais, você fala muita coisa e nada nunca acontece. Olha,
Isso não é normal. Ah, você sabe, né? Só uma queda de energia normal. Você precisa deixar o elevador chegar até o topo. Pense! O que está acontecendo no meio da noite? Porque essas coisas estão acontecendo e não aparece muito na mídia. Mas é só um indivíduo andando pela Grand Central Station, tentando avisar todo mundo: ei, as luzes estão apagadas. Aí acaba saindo um pouco no noticiário. Alguém sabia que isso aconteceu? É o que eu disse pra vocês. Eu tento avisar vocês, orem por esses lugares. Orem por esses lugares. E então a energia acaba. Bem, temos que acender as luzes lá dentro porque ninguém consegue ver nada. Todo mundo fica assustado. Por isso eu digo pra vocês orarem por grandes aglomerações. Orem pelos jogos de futebol. Orem pelos jogos de beisebol. Orem por suas igrejas. Pelas suas igrejas locais. Orem pelas escolas dos seus filhos. Orem por essas coisas. Não estou tentando assustar vocês. Mas então temos o presidente Trump dizendo: vamos rotular a Antifa como uma organização terrorista e ele vai enviar tropas para Oregon e essas áreas para prender esses caras porque há um motivo. Assinando oficialmente uma ordem executiva designando a Antifa como uma organização terrorista doméstica. Toda a Casa Branca pretende reprimir as fontes de financiamento do grupo. O presidente Trump prometeu que irá enfrentar diretamente as fontes obscuras que financiam e apoiam esse terrorismo doméstico para finalmente restaurar a ordem em nosso país. O povo americano pode esperar ações ainda mais fortes sobre isso muito em breve. Todos, republicanos, democratas, todos no meio, todos nós, merecemos viver em um país onde não precisamos temer por nossas vidas simplesmente por expressar o que acreditamos. Então temos o nosso presidente, graças a Deus, e o que foi que eu disse sobre ele? Eu disse que muitos de vocês, até mesmo nos próximos dias, vão dizer: graças a Deus, ele é o nosso presidente agora. Graças a Deus. O presidente Trump está no poder neste momento. Haverá tantas pessoas nos próximos dias. Eu disse, há dias muito sombrios tentando se abater sobre nossa nação. O Senhor disse que por causa dos nossos votos, por causa do que fizemos, evitamos algo enorme. Acho que, pelo que vi no espírito, é em uma escala ainda maior do que vocês imaginam. Eles estão planejando algo, pessoal. E eu estou dizendo a vocês, temos uma boa força policial, temos um bom FBI. Temos pessoas lá dentro que são, seja lá quem for que foi pego, ele foi indiciado na semana passada. Estamos drenando o pântano. Assim como o presidente Trump disse, nós vamos drenar o pântano. Temos essa grande reunião no dia 30. O que é essa grande reunião? Oramos para que os ratos sejam expostos. Oramos pela nossa segurança nacional. Oramos pelo nosso povo, para que sejamos protegidos, porque o Senhor nos disse, quando eu estava dirigindo por aí, posso dizer que estava no centro de Tulsa. E o Senhor me disse, as próprias liberdades que você toma como garantidas todos os dias, você acorda e não precisa planejar seu dia pensando, será que estou seguro para ir a tal lugar? Estou seguro para ir lá? O Senhor disse, o inimigo vai tentar desafiar isso que você toma como garantido, porque as pessoas dão como certo justamente a segurança e a proteção que temos para viver uma vida normal e pacífica. Então oramos por Don Jr. Oramos por Kai enquanto ela foi pro evento de golfe com o Trump. De todos os netos, o Senhor destacou aquela jovem e disse, vocês precisam orar por ela. Você deve orar por ela. E não é que mais ninguém foi ao torneio de golfe, mas aquela jovem foi ao torneio de golfe com o avô. Não é coincidência que Deus queira que oremos por essa jovem. Você entende? De todos os netos que você poderia ter escolhido, ele escolheu ela e disse, orem por ela. E então ela vai ao torneio de golfe e eu pensei, que plano! Que plano nosso Pai que o Senhor vê. O Senhor alerta o seu povo para interceder em favor das pessoas que seriam alvo. Mas sabemos que ele não nos chamou e nos contou isso para que falhássemos. Ele nos chamou para sermos bem-sucedidos. Por quê? Porque temos a vitória. Temos a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aqui dizemos, orem por Don Jr. Orem por Eric. Orem pela família. Intercede por eles. Isso causou uma grande distração para Trump e uma grande dor de cabeça para ele. Se algum desses lindos membros da família estiver em perigo, então nossa tarefa é orar por ela. E eu acho que é uma grande honra que Deus nos tenha chamado e confiado em nós, senhoras e senhores, para um momento como este. Então, uma das nossas questões aqui é que temos o Reino Unido, o chefe do Reino Unido, o primeiro-ministro, dizendo durante seu mandato que isso é o que vai acontecer. Quero que você ouça o que ele disse. Está chegando. Isso está alinhado com o sistema da besta. Temos o chefe do Reino Unido afirmando isso em uma reunião. Você pode tocar isso em breve? O governo de Keir Starmer quer que as pessoas no Reino Unido tenham uma identidade digital armazenada em seus telefones celulares, que será um requisito básico para o direito de trabalhar no país.
Este governo tornará obrigatória uma nova identidade digital gratuita para o direito ao trabalho até o final deste parlamento. Deixe-me explicar isso claramente. Você não poderá trabalhar no Reino Unido se não tiver uma identidade digital. Você ouviu o que ele disse? Isso faz parte do sistema B. Você não poderá fazer nenhum tipo de trabalho no Reino Unido até ter uma identidade digital. Tudo o que ele precisava dizer agora é que você não poderá comprar, vender, negociar ou fazer absolutamente nada. E então teríamos o sistema B bem ali. Mas o palco está sendo montado. É um desvanecimento lento, como um sapo em uma panela com a água esquentando. Você não apresenta tudo de uma vez. Você introduz uma parte de cada vez. Porque você acaba ficando dessensibilizado. Então, primeiro é preciso dessensibilizar as massas. E eu digo, eles estão implementando isso. E lembre-se do que eu disse sobre onde eles iriam introduzir isso primeiro. Vai ser pelo seu celular. Eu avisei você. Eu te disse exatamente como isso acontece no sistema B. Isso vem pelo seu celular. E então se torna o dólar digital. E então dizemos, não vamos usar moeda por causa do vírus que estão prestes a liberar para todo mundo. Você não pode. Nós. O dinheiro está contaminado. Você não pode tocá-lo porque o vírus está se espalhando no dinheiro, nas moedas e no seu papel. Então vamos acabar com o papel e as moedas e você vai ter que usar seu celular, o mesmo que você precisa ter para o seu trabalho, para pagar pelos seus produtos. E então acabamos com o celular e eles colocam isso na sua mão direita ou na sua testa. Está chegando exatamente como nos disseram que seria na Bíblia. E então Dinah lê sobre isso. Ela disse: Ei, Brandon, você sabia que dizem que querem introduzir isso antes de 2030? Faltam 5 anos. Isso não é coincidência. Só estou tentando dizer a vocês, quero que vocês não sejam avestruzes com a cabeça na areia e saibam o que está acontecendo ao seu redor e onde estamos nos sinais dos tempos e na vinda do Senhor Jesus, cristãos. É hora de abrir os olhos, é hora de olhar ao redor e perceber que a água está esquentando. Os sinais estão chegando. Então agora eu falei para vocês sobre ataques cibernéticos em voos aéreos e na FAA. Agora temos uma grande interrupção vinda da FAA. Ataques cibernéticos que deixaram aviões no chão no mundo todo foram feitos para mostrar o caos. Aqui está. Este é um artigo importante que eu falei para vocês. Lembram quando eu mostrei que todo o sistema era Windows 1995? Eu disse que a nossa FAA ainda está usando o Windows 1995 com disquete, e eu avisei todos vocês sobre isso. Eu disse que vocês precisam orar pela nossa cibersegurança, especialmente sobre nossas companhias aéreas American, Delta, United, orando por isso porque eu vi aviões caindo do céu. Eu falei isso pra vocês foi em março? E eu disse, vocês precisam orar pela nossa FAA. Vocês se lembram disso? E eu disse, eu vi aviões saindo e eles estavam caindo do céu. Havia confusão e caos em massa no céu e eles foram impedidos de voar. Então eu trago tudo isso para vocês para tentar sacudir um pouco vocês esta noite, para que saibam que nossas orações mudam as coisas. Nosso canal de oração está funcionando. E as pessoas querem saber onde estão os incêndios depois do dia 23. Senhoras e senhores, do que se tratava tudo aquilo? O Senhor me deu uma visão nos dias 23, 24, 25 e 26 sobre incêndios. E então ele nos disse para orarmos por Benjamin. Lembram que eu falei para vocês, Benjamin, aquele jovem? Eu disse, eu vi um furacão e ele estava no olho da tempestade e havia tempestade de todos os lados. Havia uma tempestade ao redor desse homem por todos os lados. Todos viraram as costas para ele. Ele está no meio do discurso na ONU e todo mundo sai. Tudo isso. Todo mundo sai enquanto ele está falando. Ele está no meio do discurso. E todo mundo se levanta e sai na ONU. E ele começa a chorar. Tem muita coisa acontecendo, pessoal, e eu estou dizendo a vocês, o Senhor disse que precisamos orar para que o presidente Trump fique ao lado de Israel, para que venha a bênção sobre Israel. Ele fez uma declaração que me alarmou, dizendo, nós não vamos, o que foi que ele disse? Eu não quero citar nada errado, isso é uma coisa ruim. Ele disse, nós não vamos acompanhá-lo. Nós não vamos com Israel. Ele disse, eu farei com que Israel anexe a Cisjordânia. E então muita gente está, meu Deus, ele está se posicionando contra Israel. Bem, a maioria das pessoas diz, isso é uma grande traição. Lembre-se do que eu disse, começaria a haver uma grande traição. Mas eu vi que, se orássemos, teríamos uma relação como a de Jonatas e Davi. Precisamos orar para que o presidente Trump não ceda à pressão em relação a todas essas pessoas que estão abandonando Israel. Porque eu disse, todas essas nações, o que eu disse que aconteceria por volta do dia 23?
Eu disse que o Senhor falou que seria uma linha na areia para mostrar quem é a favor e quem é contra. As ovelhas e os bodes. As nações de ovelhas e de bodes seriam apresentadas nos dias seguintes em relação à ONU. E exatamente o que o Senhor disse foi exatamente o que aconteceu durante o dia 23. E eu falei sobre isso com vocês lá em março ou abril. E eu disse que isso seria um ponto crítico e que se espalharia. E haverá uma névoa sobre o mês de setembro. E grandes decisões serão tomadas durante a semana do dia 23. E foi exatamente o que aconteceu. E as ovelhas que querem ser uma nação de ovelhas e quem quer ser uma nação de bodes. Mas oramos para que a América permaneça uma nação de ovelhas. E que estejamos debaixo da bênção. Há muitas pessoas, você vê os bodes, há muitos bodes por aí dizendo: nós não queremos ser bodes, nós vamos ser ovelhas. É muito sério. Isso é muito sério. Então vemos o presidente, sob a pressão da decisão que ele tomou, dizendo que não vamos permitir que eles anexem as colinas de Golã e todas essas coisas. Estamos nos posicionando contra isso e tudo mais. Pessoal, eu disse para Diná, por favor, estude. O que isso significa? Tudo isso faz parte dos tempos finais. Durante a semana do dia 23, o Senhor nos falou sobre essa semana. E temos o dia 23, 24, 25 e aqui temos todas essas coisas. E ele diz, observem a figueira. Esta será uma semana crucial em relação a Israel. E parecia que havia uma tempestade de todos os lados com crimes de guerra. Descobri, a Diná disse, que se ele pousar em qualquer outro país além daqui ou de Israel, ele imediatamente tem um mandado de prisão para ser detido se pousar nesses países. Ele não pode pousar lá. Ele até teve que escolher uma rota diferente para pilotar seu avião até a ONU, porque ele estava preocupado com sua segurança, achando que poderiam derrubar seu avião. Ele nem podia voar em uma rota normal. E o Senhor disse, haverá uma tempestade de todos os lados. E ele estava em pé no meio de um furacão. E eu disse, a própria vida dele estava em perigo. E o Senhor disse, ore por essas coisas. Ore pela paz de Jerusalém. Ore pela estabilidade de Jerusalém. E ele disse, bem, eu não concordo com nada do que eles defendem. Eu não concordo com nada disso. Não estou falando de uma administração. Estou falando do povo. O povo judeu, o povo israelense, orando pela estabilidade e paz em sua terra. E que nós estaríamos ao lado do povo judeu. Ao lado do povo escolhido de Deus, independentemente do que acreditar. Eu acredito nisso. Não acredito nisso. Eu não me importo com o que você acredita. Você está no canal errado. Eu defendo a paz. Eu defendo a libertação dos reféns depois de todos esses anos, para que sejam soltos, já que foram torturados e passaram por tudo o que passaram. Nós oramos para que essas pessoas sejam libertadas. Acho que disseram que cerca de 20 pessoas ainda estão em cativeiro depois de todos esses anos. Mas a Palestina é a vítima aqui. E eu entendo isso, certo? É isso que você quer me dizer? Sim, aconteceram atrocidades dos dois lados. Mas precisamos diminuir a tensão e promover a paz. Queremos paz em Gaza. Queremos paz para todas as pessoas. Não queremos que ninguém sofra. Mas o antissemitismo, como eu disse, iria explodir nos próximos dias. E é exatamente isso que está acontecendo. Lembre-se que eu disse que saindo de Berlim, vi o sinal do morcego surgindo do chão, que vinha de uma prática satânica, que era a suástica. E também você verá isso em uma escala ainda maior nos próximos dias por toda a Europa. E eles vão tentar provocar uma grande escalada da guerra. Agora quero dizer isso para você. Ouvi outras pessoas proféticas dizerem que Putin será removido e todas essas coisas. Estou dizendo a vocês, eu não vi isso de forma alguma quando oro. O que vi foi Putin ficando ainda mais forte, com um grande Apollyon ao seu lado, tentando oprimi-lo ou possuí-lo e causar uma grande guerra no fim dos dias, com um grande Apollyon subindo do abismo. Eu não o vi sendo removido. Vi um avivamento irrompendo na China, na Coreia do Norte, e um grande abalo ocorrendo nessas áreas para que o avivamento pudesse acontecer. Mas o Senhor disse que será uma pequena janela. Não duraria muito tempo na China e na Coreia do Norte, uma pequena janela. Mas eu vi o anzol no queixo. Eu vi a guerra de Ezequiel 38 e 39. Um grande dia terrível será esse. Veja, todas essas coisas estão prestes a nascer bem diante dos nossos olhos. Assim como vemos a figueira, o Senhor diz, observem a figueira, observem essas coisas. E estamos vendo uma escalada dessas coisas acontecendo. E veremos Ezequiel 38 e 39 em breve. Assistir. As próprias liberdades que você tem agora serão desafiadas nos próximos dias. Eu te aviso sobre isso. A própria liberdade de expressão, a própria liberdade que você tem, e a Austrália está chegando numa onda muito, muito grande. Tô tentando ficar quieto. Canadá em grande escala. Lembre-se do que eu lhe digo.
Eu vi uma grande perseguição chegando aos cristãos canadenses, e agora vemos isso na Inglaterra e vai se intensificar. Então estamos crendo em Deus por bênçãos financeiras sobre o corpo de cristãos, para combustível de jato para este avivamento que estamos prestes a ver. Eu creio nisso. Você consegue sentir isso? Você consegue perceber isso? Uma grande colheita de almas está prestes a acontecer. Nosso maior está balançando. Para despertar enquanto eu via as pessoas marchando pela rua contra os cristãos e dizendo todas aquelas coisas, e eu pensei, isso é a América. Mas o governador do Texas, Abbott, se posicionou contra a lei Sharia e aquele enorme templo que estavam tentando construir na região de Dallas-Fort Worth. Era um enorme templo muçulmano que estava prestes a ser construído. E o governador Abbott se posicionou e disse, aqui não vamos ter isso. Não vamos ter lei Sharia aqui no Texas. Eu me lembro que vi muros sendo erguidos nos lados leste e oeste do Texas, e eles tentaram se separar da União, da América, tentando criar algo próprio, dizendo, vamos ter leis sobre armas, vamos ter liberdade para armas, vamos ter tudo isso. E eu disse, o Texas tenta se separar da União, dizendo, escutem, vocês são loucos, vamos ficar e fazer do nosso jeito. Eu disse, é isso que vem nos próximos dias. Eu vi isso, e eles tentam criar suas próprias fronteiras, criando nossa própria pequena nação chamada Texas. Mas então eu vi o Senhor dizer, é muito importante como você vota em 2026. Não baixe a guarda só porque temos um presidente de quem gostamos e diga, bem, estamos bem pessoal, porque o presidente Trump está no comando. Você deve começar a orar agora pelas nossas eleições de 2026 para votar nas pessoas certas para o Senado e a Câmara. E nossos governadores, para que continuemos fortes no Texas com as decisões que acabaram de ser tomadas. É disso que estou falando, de ter uma espinha dorsal como um pé de cabra. O governador Abbott acabou de fazer isso. Ele disse, não, vocês não vão fazer essa bobagem aqui. Aqui somos cristãos. E o Senhor disse que até mesmo Oklahoma seria desafiada nos próximos dias e ficaria dividida entre azul e vermelho, tentando se tornar liberal. E as pessoas em Oklahoma disseram, isso nunca vai acontecer. Esse é o tipo de atitude que você não deve ter. Você precisa ter uma atitude de estar sempre em alerta. Não tome como garantido o que você tem e diga, bem, sabe, temos o governador Stetson lá. Ele é mais republicano. Basta um momento de votação em que você baixa a guarda para mudar tudo na sua região. Você deve sempre permanecer vigilante. Você deve sempre estar orando por nossos líderes. As ideias malucas da esquerda, da extrema-direita, não chegam como chegaram na Califórnia. Vá olhar para a Califórnia e veja o que Gavin fez com aquele lugar. Nós vemos vídeos e pensamos, parece o inferno na Terra. Você olha por São Francisco e aquelas áreas. Eles são malucos. E precisamos orar por uma onda vermelha sobre esta região. Uma onda vermelha sobre nossa nação. Outra onda vermelha da bondade e misericórdia de Deus. E comece a orar sobre isso agora. Se o meu povo, que é chamado pelo seu nome, se humilhar, orar e se afastar dos seus maus caminhos. Não espere até outubro de 2026 para dizer, bem, igreja, é melhor começarmos a orar. Precisamos começar agora. Enquanto vemos essa loucura acontecendo na Filadélfia, e foi uma das principais cidades sobre as quais eu os alertei. Para orar por Filadélfia, Washington DC, Chicago, Nova York. Em Boston, Massachusetts, ele disse que vocês devem orar principalmente por essas 5 principais cidades. Dentre as 10.